galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karen Alencar e agora nós estamos aqui para uma aula de língua portuguesa. Nós vamos pensar um pouquinho sobre a escrita de algumas palavras, como que eu escrevo, o que eu posso usar para escrever as palavras. Posso usar alguns conhecimentos que eu já tenho, certo? Concordam comigo? Então, vamos lá ao título da nossa aula de hoje. Então, escrevendo parlenda. Nós vamos usar, então, uma parlenda nessa aula. Uma parlenda que provavelmente vocês já conheçam. Por quê? Eu tenho certeza que vocês conhecem várias parlendas. A habilidade EF12LP03. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou professora, textos de tradição oral que se tem de memória, quadrinhas, cantigas, parlendas, anedotas, entre outros, observando as características dos gêneros, estrutura composicional, espaçamento entre palavras, segmentação, escrita das palavras e pontuação, certo? Objetos de conhecimento, produção escrita e práticas de linguagem à escrita. Os objetivos desta aula: elaborar escritas espontâneas para que o professor possa avaliar que letras, grafemas as crianças empregam para representar os fonemas e realizar a leitura de parlenda tendo como referência seu repertório, certo? Então, primeiro nós vamos ler. Para escrever, eu preciso conhecer a parlenda. Lá o que falou, eu tenho que saber o texto de memória. Então, nós vamos realizar a leitura. Para ler, eu vou retomar aqui com vocês alguns cuidados que nós temos que ter para iniciar uma leitura. A leitura, ela tem o sentido certo de ler, certo? Então, vamos aqui, ó, para pensar sobre isso. De onde que eu começo a ler o texto? Do começo da página ou do final da página? Aqui no Brasil, né, na nossa língua portuguesa, nós iniciamos a leitura do início. Então, vou fazer de conta que aqui é a folha do meu caderno. Eu começo a ler aqui de cima. Assim como eu também começo a escrever aqui de cima do meu caderno, certo? Nós, então, começamos de cima para baixo. Então, já sabemos uma coisa. Temos que escrever de cima para baixo e temos que ler de cima para baixo também. Só que, de onde que eu começo a minha leitura, eu já sei que é de cima. Só que agora, vou até pegar uma outra cor aqui. Eu começo a ler aqui do meu lado esquerdo ou aqui do meu lado direito. Isso é um outro ponto que nós temos que pensar. Qual é o sentido que eu vou lendo? Em que sentido que eu vou lendo? Então, nós realizamos a leitura, ó, sempre da esquerda para a direita. Então, ó, sempre esse vai ser o sentido da nossa leitura. Ó. Nós sabemos que nós começamos em cima e vamos indo para baixo, sempre da esquerda para a direita, certo? E isso serve tanto para realizar a leitura como para realizar a escrita aí no seu caderno. Agora eu vou apagar aqui porque falou outra coisa muito importante também, que é o quê? A questão do espaço. Se nós observarmos aqui, eu vou pegar até um marca-texto, nós temos o quê? Ó? Espaço entre as palavras. Nós não podemos escrever as palavras coladinhas uma na outra. Nós precisamos colocar o espaço entre as palavras. Aqui, nesse caso, nós estamos com ela pronta. E aí vai ajudando a ler. O espaço ajuda a ler. Por que que ele ajuda a ler? Eu sei
através do espaço, que aqui terminou essa palavrinha e que aqui vai começar uma outra palavrinha, que ela vai acabar aqui e que aqui vai iniciar outra palavrinha, certo? E fica mais fácil para eu conseguir ler. Se tivesse tudo colado, imaginem, como que uma pessoa conseguiria ler uma coisa tudo colada? Pensa no seu caderno, as palavras todas coladinhas uma na outra, sem nenhum espaço. Linha após linha, as palavras coladas. Será que você ia entender? Difícil, né? Com muito esforço, nós conseguimos sentar e ler, mas a gente perde bastante tempo, porque tem que ainda descobrir onde começa e onde termina a palavra, porque não tem espaço. Então, é importante sempre pensar nessa questão do espaço também, tá bom? Então, vamos conhecer agora a parlenda, que eu acredito que vocês já conheçam, até porque tem o desenho aí, né? De um macaquinho, de uma cadeira. E vocês já devem saber qual é a parlenda. Então, vamos ler agora devagarzinho. O macaco foi à feira. Não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira esborrachou. Coitada da comadre foi parar no corredor. Certo? Agora eu vou ler um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, ó, o macaco foi à feira. Não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. É bem conhecida essa parlenda, né? Eu acredito que vocês conheçam. Agora nós vamos deixar essa tela aqui de lado e nós vamos pensar em como que nós vamos escrever essa parlenda. Então, ó, temos aqui a parlenda, o macaco foi à feira. Agora nós precisamos escrever, certo? Fizemos a leitura e agora nós vamos fazer o quê? A escrita. E para surpresa de vocês, ou vocês ficaram aliviados, né? Que já tem algumas partes aí, não vai precisar escrever tudo. Então, temos algumas lacunas. O que são as lacunas? As lacunas são esses espaços aqui, ó. Esses espaços indicam que estão faltando algumas palavras dentro dessa parlenda e nós vamos descobrir quais são essas palavras e vamos escrever estas palavras, certo? Então, ó, temos várias lacunas aí, vários espaços e precisamos preencher. Como que eu vou saber quais palavras que estão faltando? Eu não preciso escrever tudo? Não. Então, vou apagar aqui, ó, e nós vamos agora escrever, certo? Então, já temos uma lacuna lá no começo, ó. Temos que começar aqui. E já temos uma lacuna. Como que começa essa parlenda? Quem é que lembra? Então, ó, começa com... Vou dar uma dica, ó. Começa com... Falando desse animalzinho aqui, ó. Macaco. Macaco. Só que antes do macaco nós temos uma outra palavrinha que começa assim, o macaco. Então, o macaco. O O é bem facilzinho, né? É uma letrinha só e é bem conhecida por vocês. Então, ó, O, certo? Agora, macaco. Primeira pergunta que eu vou fazer, eu posso escrever a próxima letrinha colada aqui
ou eu tenho que dar um espaço? Ah, muito bem. Acertou quem falou que nós precisamos de um espaço. Eu vou fazer assim, ó. Isso aí marca o nosso espaço. Faz de conta que é o símbolo do nosso espaço, tá bom? Criando aqui um símbolo junto com vocês, que só nós vamos saber. Símbolo do nosso espaço. Precisamos dar um espaço porque é outra palavra agora. E se é outra palavra, nós vamos usar esse espaço para identificar. Se ficar coladinho, faz de conta, não. Literalmente vai parecer uma única palavra. E não é. Como são duas, nós vamos colocar o quê? O espaço, certo? Marca aí, espaço. Agora nós vamos escrever, então, macaco. Facinho, pensa aí, ó. Marcos, Maria, Marcelo. Esses nomes todos começam com ma. Como que é o ma? O M com A, certo? Ma. K. O K tem essa letrinha aqui, que dá o som de K. Mas no português, eu vou contar para vocês, nós não usamos muito essa letrinha. Elas aparecem normalmente em nome de pessoas. Nós não usamos muito. Então, não é essa letrinha. Para fazer o K, nós temos que usar outra letrinha, que é o C com A, ó. Maca e o co. Macaco. Co é o C com o O. E aí nós precisamos escutar o som direitinho. Então, ó, o macaco foi à feira. Não sabia o quê? Então, nós temos novamente o O. Sabemos que temos que dar um espaço. E o quê? Ah, o que é fácil, é essa letrinha aqui. Ah, muito bem, só que o quê não pode ficar sozinho. Uma dica que eu tenho para vocês é sempre que aparece o quê, ele vai aparecer coladinho, ele tem que aparecer juntinho de uma vogal, que é a vogal U. Então, ó, vou colocar o U aqui. Sempre que aparecer o quê, já coloco o U. Tem o quê, vem o U junto, na nossa língua portuguesa, certo? É uma regrinha obrigatória. Se aparecer o quê, o U tem que estar junto. E para ficar com som de quê, o E. Então, ó, não sabia o que comprar. Comprou, olha só, uma dica. Não sei como começa. Mas aqui em cima, olha, fala de comprar. Será que nós podemos aproveitar essa palavrinha para escrever a palavrinha comprou? Eu acredito que sim, ó. Com, o com tá aqui, ó, com. Então, nós vamos lá, com. Pro, aqui, ó, já sabemos que essas duas letrinhas vai dar o som do prr. E para ficar comprou, Então, ó, podemos usar algumas palavras que já aparecem na parlenda às vezes também. Então, ó, comprou, e aí tem uma. Vou colocar aqui, ó, uma. Cadeira. E aí, vai continuando, eu não vou terminar, vou deixar para vocês terminarem aí, tá bom? E observem que tem algumas palavras aqui que vocês vão poder usar, porque tem o som idêntico a outras que estão faltando, certo? A atividade, escolha uma parlenda e escreva em seu caderno. Escolha uma parlenda cujo texto você conhece, você tem que saber o texto de memória. Pense na escrita das palavras, escute o som das letras. Escreva da melhor forma que conseguir, usando as letras que considerar mais adequadas. Então, vocês vão pegar uma parlenda, pode escolher aí junto com o seu professor e escrever ela inteirinha, só ouvindo o som, tá bom? E vendo quais são as letras. O que aprendemos? Escrever espontaneamente as palavras, pensando na grafia, ler e compreender a sonoridade e a grafia das palavras e ler textos conhecidos de memória. Não esqueçam de realizar a avaliação dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês concluam a nossa parlenda aqui, ó, que tá facinha, tá? Só com algumas lacunas, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau.